Oi, voltei. Tudo bem? Bom, já ouviram a música, os instrumentos musicais? Gostaram? Como foi a experiência de vocês? Relatem pra mim, tá? E quando a gente fizer a live, vocês também podem fazer essas colocações. Depois, já na segunda sessão do planejamento, eu coloquei 2 vídeos que falam, um sobre manifestações culturais e o outro sobre o que é cultura, não é isso? No primeiro vídeo de manifestações culturais, vocês viram a capoeira, não é? De origem africana, que são manifestações culturais, diga-se de passagem, que também tem influência na cultura brasileira, certo? Tem o samba, o folclore e as cantigas de roda. Lembram quando eu falei que manifestações culturais e cultura é algo que vai passando de geração em geração? Pois é, você vê que desde pequenininhos a gente já recebe essas influências, né? Um exemplo são as cantigas de roda. Já no segundo vídeo, o vídeo se chama O que é cultura? É uma pergunta. Ele vai falar sobre o conjunto de costumes e tradições de um povo e que é, mais uma vez, como eu já falei, transmitido de geração em geração. Aí nós vimos 2 vertentes, né, da música. Nessas manifestações culturais, saindo um pouquinho de música, eu trouxe para vocês vários exemplos de manifestações culturais. Não necessariamente só a música, não é? A dança, religião, crença, folclore, a própria culinária, não é? Nós temos influências aí na nossa culinária, principalmente africanas, né? Asiáticas também. A gente tem vários tipos de influência europeia. A própria música, que é o tema central da nossa aula, a arquitetura, né? Também tem a influência cultural na arquitetura, a construção dos prédios. Se você também parar para observar nas cidades, aqueles prédios antigos, né? Eles têm essa manifestação cultural. Deixa eu ligar aqui. O que mais? A própria cantiga de roda, como eu já falei. Literatura, não é, gente? Através da literatura, a gente pode também expressar nossos sentimentos e traduzir nossa cultura. O teatro também é um tipo de manifestação cultural. Pintura, vocês lembram que a gente falou sobre Tarsila do Amaral e as obras dela, que eram diferentonas, não é? E por conta disso, no início, algumas pessoas não entendiam muito bem a arte dela e que depois ela veio a ser reconhecida, assim como Van Gogh. Lembram que eu falei? Que Van Gogh, ele tinha uma arte muito clara, né? Ele gostava de utilizar cores e que era um padrão totalmente diferente do padrão da época, que eram pinturas mais sombrias, com cores mais escuras, e que no início ele não foi muito bem aceito, né? Então essas pessoas, elas trouxeram um outro olhar, né, dentro da arte, e a partir daí se constituiu uma nova manifestação também cultural, certo? Eu coloquei aqui também como exemplo, eu estou dando uma olhadinha, tá, gente? Ciranda, brincadeiras, brinquedos populares. Quem nunca brincou com uma bolinha de gude, um peão, uma pipa? Tudo isso vem das manifestações culturais que são transmitidas. O artesanato, o cinema, a linguagem, não é? Nós brasileiros temos muito isso, vício de linguagem e a linguagem regional. Então, se você for ouvir uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, falar, ela tem um modo totalmente diferente da pessoa que mora no Ceará, por exemplo. Nós pernambucanos também temos uma forma diferente de falar do mineiro, não é? O ai, sou, por exemplo, o mineiro fala, e nós aqui falamos outras coisas, né? Oxente, né? Então, isso tudo são manifestações que são transmitidas culturalmente através da linguagem.
O comportamento também, ele traduz muito essa questão da cultura, a arte como um todo, na verdade, os costumes como um todo, na verdade, né, gente? Então, vejam, nesses 2 vídeos e isso tudo que a gente já conversou nas aulas, nós vimos 2 formas, voltando para a questão da música, de interpretar a música, da importância da música no meio cultural. Uma delas é a música mesmo como manifestação popular, né? Então, através daquelas canções, as pessoas, como já foi dito, elas colocam ali os seus sentimentos, né? Os seus horrores também. Vocês lembram que a gente falou no capítulo anterior de português, onde tinha lá o grafite e a pichação, e nós debatemos um pouco a respeito do que era arte, do que não era arte, né? Então, grafite a gente classificou como arte e pichação não. Porém, a pichação não deixa de ser uma manifestação popular, não deixa de ser também uma cultura, ou seja, ali, através da pichação, aquelas pessoas estão colocando seus sentimentos para fora. Às vezes, sentimentos que traduzem a realidade que a pessoa vive, né? A falta de educação, por exemplo, a falta de oportunidades. Lembram que a gente conversou sobre isso? E que muitas vezes essas pessoas acabam utilizando esses mecanismos para expor um sentimento, para expor uma revolta. Enfim, a música, ela pode ser utilizada e é utilizada da mesma forma. As pessoas traduzem o amor, traduzem os horrores, traduzem a saudade, as pessoas homenageiam lugares e coisas e pessoas, né? Então é uma forma de comunicação que transmite através de seus componentes uma cultura, certo? Nós vimos também nesses vídeos e nessa nossa conversa que a música ela é utilizada como um elemento representativo de identificação, né? De pertencimento, de identidade. Como eu já falei, muitas vezes a gente, ao ouvir uma música, a gente se identifica, a gente se sente representado, não é? A gente percebe que tem traços culturais que são próximos aos nossos. Enfim, são 2 vertentes aí que eu coloquei para a gente explorar esse tema da música. Gente, agora vocês vão passar para uma outra etapa, certo? Aliás, eu coloquei um vídeo bem legal para vocês assistirem agora, que é um vídeo do Pato Donald com... Deixa eu ver aqui, tá, gente? Que saiu... Deixa eu voltar. Com o Zé Carioca. São 2 personagens do gibi. O Zé Carioca é um personagem nosso, nacional. Quem não conhece, dá uma pesquisada lá na internet, que é bem interessante. E o Pato Donald, ele é bem conhecido também. E aí vocês vão ver que são 2 culturas bem diferentes, não é? Inclusive tem o inglês nesse vídeo. É bem legal, vocês vão adorar. E aí, o nosso personagem... Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Só um minuto. O Zé Carioca, ele... Achei. Pronto. O Zé Carioca, ele vai mostrando algumas características culturais do Brasil. Assistam e depois a gente volta aqui para conversar, tá? Um beijo.